Beleza, senhores, boa tarde aí, desculpem o atraso, né? Tô com os probleminhas aqui em casa com a energia, que pede 3 em 3 horas, eu creio que vocês também. São alguns lugares que a energia ela tá direta, né, juntamente com a internet, então vai ficar sempre esse atrasozinho na gravação de alguma aula, de alguma dúvida que não deu para sanar logo, né? Demorei a responder, não é porque eu quero, porque eu tô sem internet, tá? Então, vamos lá para a página 55 do livro, vamos falar de resolução de um sistema linear, tá? Como que a gente vai resolver o sistema linear, né? Logo no início, né, relembrando o que a gente estudou, né, a gente estudou a classificação, né? Ele pode ser o sistema possível e determinado, pode ser um sistema possível e indeterminado, pode ser um sistema impossível, né, onde não tem a resolução. Então, dentro dessa classificação, a gente consegue fazer, né, o sistema linear quando ele é homogêneo, né, quando ele tem um resultado igual a zero, né, a gente já viu lá anteriormente. Agora a gente vai ver como resolver o sistema linear, né, porque é chamado de sistema linear e o sistema linear escalonado, né, porque o nome é escalonado, né, que está na página 55. O intuito aqui é de que a gente consiga resolver um sistema linear por escalonamento, tudo bem? E também que a gente consiga escalonar um sistema linear, classificar um sistema linear e interpretar ele, né? A gente tem a página 55 aí, vocês também podem acompanhar junto comigo aí na hora que ele fala do sistema linear escalonado, né? Ele diz assim, lá, né, que um sistema linear é dito escalonado ou uma forma escalonada. Vou até pegar aqui bem aqui, ó. Ali diz esses 3 deveres aqui para acontecer o escalonamento. Toda equação apresenta as incógnitas em uma mesma ordem. Em cada equação existe pelo menos um coeficiente ou termo independente, não nulo. A partir da primeira equação, o sistema de cima para baixo, o número de coeficientes nulos que antecede o primeiro número não nulo de cada equação aumenta de uma equação para a seguinte, tá? Então, ele nos dá aqui os exemplos dos escalonamentos, tá? Tá aí no livro de vocês. Ele nos dá o primeiro exemplo, A, o B e o C. Percebam que eu tenho sempre uma equação completinha. A segunda equação ela já não tem o primeiro coeficiente. A terceira equação ela já não tem os 2 primeiros, né? Aí quando a gente vai montar mesmo ela fica desse jeitinho, né? Olha só, com três letras, né? Os nossos 3 termos que a gente quer, os 3 coeficientes com as letrinhas, o termo independente. 2 coeficientes, né, 2 partes literais e o termo independente. Uma parte literal e termo independente. Por que escalonar? Escalonar é como se fosse escalar, né? Então, olha só como é escalar. Porque é como se fosse uma escadinha, né? Como ela é uma escadinha, como a gente fala, né? A gente vai fazer escalonamento, ou seja, vamos subir esse cara aqui. Então, voltando para o meu caderno aqui. Então, olha só, vou dar um exemplo qualquer. Esse escalonamento ele pode ser de 3 por 3, né? De 3 equações por 3, né? 3 variáveis que ficam em escadinha, né? Vou fazer aqui ó, nessas chaves aqui o nosso exemplo. X mais 2y mais z igual a 4. É a minha primeira equação com todas as variáveis, né? Com x, y, z e o termo independente. Na segunda variável eu tenho 3y menos z igual a 5. Já não tenho o x aqui. Era a mesma coisa que eu viesse aqui e colocasse que x é 0. 0x mais, ou seja, não tenho o primeiro variável x. No último eu já vou ter somente o z. 2z é igual a 2. Percebam que é tipo uma escadinha, né? Ele vai subindo, vai escalando, vai aumentando. Então eu sempre tenho esse escalonamento. Como que a gente resolve o escalonamento de 3 equações? Sempre pela última, né? Eu começo sempre pela última, onde tem o que? Apenas uma variável. Por quê? Porque fica fácil. Olha só, primeiro eu vou fazer esse cara aqui, ó. É o primeiro passo que eu vou fazer. Então vou pegar o meu primeiro passo e vou trazer para cá, ó. 2z é igual a 2. Ou seja, o meu z ele é 2 dividido para 2, que dá 1. Então eu já sei quanto vale o z. Como eu quero fazer a escalonamento, eu quero resolver uma por uma, de baixo para cima na escadinha, né? Escalando ela, né? Por isso que o nome diz escalonamento, como se eu estivesse escalando a minha equação. Então aqui vai ser a minha segunda equação, onde eu vou continuar resolvendo.
já sei quanto vale o z. Vou pegar a equação, colocar aqui 2, ó. Vai ser assim, ó, 3y menos z é igual a 5. Coloquei a equação, agora eu já sei quem é o z e vou substituir aqui, ó, 3y menos 1 igual a 5. Então, 3y é igual a 5. Esse 1 que está negativo passa para cá o quê? Positivo. Então, eu vou colocar aqui do lado para economizar linha. Então, 3y é igual a 6, né? 5 mais 1 dá 6. Ou seja, o meu y é igual a 6 dividido para 3, que é 2. Já sei quem é a minha segunda variável. 2. Primeira variável z, 1. Segunda variável y, 2. Vou atrás do meu última variável, que é o x. Então, esse cara aqui é o último, porque ele tem 3 variáveis. Então, eu preciso resolver ele por último, né? Então, é a minha terceira equação. Eu venho aqui e faço, ó, x mais 2y mais z igual a 4. Tá aqui, eu trouxe ela daqui e coloquei aqui para vocês entenderem como que se resolve, né? Fazendo mais detalhado. Primeiro eu começo pelo cara que tem uma variável, né? Achei o valor dela. Depois que eu acho ela, eu pego o cara que tem 2 variáveis, porque uma já sei o valor. Só faço substituir, foi o caso aqui da minha segunda equação. Achei o valor da primeira, achei o valor da segunda. Agora eu tenho 3 variáveis, só que 2 eu já sei o valor. Então eu vou substituir. Então olha só, x, que é o cara que eu quero agora, mais 2 vezes o y. Quem é o y? É 2. Então eu vou colocar o 2 aqui. Mais o z. Quem é o z? É 1. Vou colocar aqui. Igual a 4. Percebam que é tranquilo, é só substituir a variável, né? O valor já foi encontrado anteriormente, eu vou só substituir. Então, olhe para mim. X mais 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Igual a 4. Então, olha só, o x. X é igual, porque é o valor de x que eu quero. Então, x é igual a 4 que já está lá e o 5 que passa para lá com o sinal trocado. Menos 5. Então, o valor do meu x é 4 menos 5. Sinal do maior menos e subtrai. Dá 1. Então, está aqui o valor do x. Então, a minha solução para cá seria essa. O meu x seria menos 1. O meu y, que é na sequência, seria 2. E o meu z vai ser 1. Essa daqui seria a solução para esse sistema linear que eu resolvi, tá? Percebam que é bem tranquilo, não tenho dificuldade em resolver. O escalonamento ele é fácil, preciso somente saber de que forma escalonar ele, de que forma eu posso escolher qual o primeiro a fazer, na realidade, né? Professor, qual eu posso fazer primeiro? Você faz primeiro só o que tem uma incógnita, né? Sempre aquele cara que tem uma incógnita, você vai resolver ele, na realidade, tá? Para que você consiga resolver. Se eu tiver mais de uma incógnita, o que vai acontecer? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, já na próxima página que a gente vai mostrar para vocês. Quando ele vir direto, já escalonado para você, você resolve dessa seguinte forma que eu falei para vocês. Quando ele não vier escalonado, é isso que a gente vai estudar daqui a pouco. Tranquilo. Olha só na página 56, né? A resolução do sistema linear. A gente fez essa resolução como se fosse o primeiro tipo, né? Esse primeiro tipo, ou primeiro caso, ela é de escalonamento, já onde ela diz assim, lá em cima, né? Primeiro tipo, sistema linear escalonado com o número de equação igual ao número de incógnitas, tal que cada equação há pelo menos uma incógnita com coeficiente não nulo, ou seja, ela é completa, né? Então a gente consegue resolver achando como a gente achou. Achei o cara que tem uma incógnita, depois que eu achar ela, eu acho o cara que tem 2 e assim por diante. Eu vou subindo uma por uma. É o primeiro caso. No segundo caso, que também está na página 55, ele diz assim: é um sistema linear escalonado com o número de equações menor que o número de incógnitas, tal que em cada uma da equação há pelo menos uma incógnita com coeficiente não nulo. Ou seja, a gente dá um exemplo aí, vou até colocar aqui o exemplo: x menos 3y mais 2z igual a 1. Ele dá y menos 4z igual a 2. Então, percebam que eu tenho aqui também um escalonamento que tem um número de variáveis diferente daquela uma. A pessoa só tem 2 aqui, né? Não tem aquela uma que tem um termo único, certo? Só que aqui ele vai te dar, nesse caso aqui, ele vai te dar uma situação, né? Onde você pode admitir um valor, né?
um valor variável, né, que vai ser chamado de valor livre ou valor arbitrário. É um valor que você vai deduzir para uma dessas variáveis, né? No caso aí a gente vai pegar o z como variável e ele fez assim, ele pegou esse z e deduziu que o z é igual a 1. Ele disse que o z é igual a 1. Então, se o z é igual a 1, o z ele é igual a 1 para as duas equações, como a gente estudou lá no início, né? O z ele vale 1 para todo e qualquer valor dentro das equações que eu vou resolver. Nesse caso aqui vai valer 1 aqui e 1 aqui. Então a gente vai substituir para a gente entender melhor. Então percebe que quando o z é igual a 1, eu vou fazer logo aqui embaixo, aqui, ó, x menos 3y mais 2 vezes o 1, que o z é 1, igual a 1, y menos 4 vezes 1 igual a 2. Né? Resolvendo esse cara aqui, vou colocar aqui para o lado até o resultado, vou até colocar aqui, ó, aqui do ladinho aqui. Resolvendo vai ficar assim, ó, x menos 3y é igual, por quê? Porque o z sumiu daqui. Estou fazendo uma nova equação, um novo sistema. Então percebe que 2 vezes 1 dá 2, né? 2 vezes 1, ele aí dá 2. Quando ele passa para lá, ele passa menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1 que sobra aqui. Por isso que ficou lá x menos 3y igual a menos 1. Essa é a minha primeira equação, ele até colocou do ladinho lá. Mesma coisa vai acontecer aqui. Vai ficar apenas o y e menos 4 vezes 1 dá menos 4, né? Quando ele passa para lá, ele passa mais. Mais 4 mais 2 vai dar 6, né? Está aqui a segunda equação. Isso quando o z for igual a 1. Tranquilo, eu já achei o valor das duas equações. E eu percebi que aqui, ó, o y é igual a 6. Pronto, já tem o valor da primeira que eu falei, um valor arbitrário, né? Um valor livre. Eu deduzi um valor real qualquer, que foi 1. E já achei o valor de z, tá aqui, e já achei o valor de y, sem querer, ó, tá aqui, o y é igual a 6. Então agora eu vou trocar na primeira para me achar o valor de x. Então vai ser aqui, ó, x menos 3 vezes o y, que é quem? 6, é igual a menos 1. Então eu vou deduzir, eu vou só resolver que x é igual a menos 1. Menos 3 vezes 6 dá menos 18, né? Dá menos 18. Então menos 18 vai passar para cá, mais 18, com o sinal trocado, né? Ele vem para cá, essa multiplicação, depois que eu fizer, como ele vem negativo, para cá ele vem positivo. Então, o meu x aqui vai ser igual a 17, que é o sinal do maior, positivo. Então, a solução nada mais é de que o z foi 1, mas primeiro começa pelo x, que vai ser 17, 6 e 1. Vai ser quando o z foi igual a 1, lógico, né? Sempre vai dar esse resultado? Não. Eu fiz um valor variável que eu deduzi. Professor, poderia colocar 2 no z? Poderia, sem problema nenhum. Você ia ver que você ia ter uma nova solução para o resultado, né? É um valor que ele é arbitrário. Você que vai deduzir quando você quiser fazer essa dedução, né? É por isso que você tem essa vantagem de deduzir e de fazer. Perceba que ele dá logo em seguida outro exemplo. Vou virar a folha aqui de censinha. Ele diz se ele fizer o z igual a 0. Percebe que agora ele vai fazer o z igual a 0. Então a gente vai fazer o sistema de novo. X menos 3y mais 2 vezes o z. Agora é 0. O z é 0. Já vou trocar direto. Isso tudo igual a 1. Segunda equação. Y menos 4 vezes o z, ou seja, vezes 0 igual a 2. Está aqui a minha segunda equação, quando eu vou colocar o valor de z igual a 0. Então eu vou fazer um novo sistema daqui. Então vai dar aqui, ó, x menos 3y é igual, porque 2 vezes 0 dá 0, então isso aqui vai dar 1. X menos 3 é igual a 1, isso é a minha primeira equação. Segunda equação, o meu y é igual, caramba, não posso, variável embaixo de variável, não posso colocar o y embaixo do x, lógico, né? O meu y é igual a 2, por quê? Porque do menos 4 vezes 0 dá 0, então não tem como eu passar para lá esse 0, então o y vai dar 2. Sabendo que o y é 2, já sei o z, já sei o y, agora eu vou só substituir na primeira. X menos 3 vezes o y, que é 2, igual a 1. Ou seja, meu x é igual. Menos 3 vezes 2 dá menos 6.
quando ele passa para lá, ele passa mais 6. Então, 1 mais 6, o meu x é igual a 7. Foi isso que ele fez. E a gente percebe que o resultado sempre, quando eu colocar para essa letra um termo livre, uma variável livre, um valor que eu quiser assumir, porque eu quero que ela assuma, você vai ver que vai dar respostas diferentes. O meu x vai ser 7, o meu y é 2 e o meu z é 0. Quando eu coloquei esse z 0, quando ele for 2, vai dar uma outra resposta também. E é isso que eu quero que tu entenda, que você vai deduzir, você que vai falar quanto vai valer, quanto vai dar o valor daquela letra, daquela variável, que no caso aqui foi o z. Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso e já vamos com um exercício para a gente já detalhar melhor. É 15 minutos, né? Porque você não demora muito para carregar e eu já dou a continuidade com outro vídeo. Nesse primeiro vídeo é só isso aqui que eu quero que você compreenda e no segundo eu já vou detalhar mais, já com atividade para a gente resolver. Me aguarda aí que eu já estou voltando.